heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Esculape Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرس للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Esculape Academy. Olá a todos, bem-vindos a mais um evento da Esculape Academia. A Esculape Academia é o órgão de ensino e treinamento, a instituição de ensino e treinamento do Grupo Bebral. Está presente em mais de 40 países, em praticamente todos os continentes e tem mais de 25 anos. Nosso objetivo, nossa missão é transferir para vocês conhecimentos utilizando metodologias inovadoras e com qualidade comprovada. Desejamos a todos vocês um ótimo evento. Meu nome é Sérgio Araújo e eu sou o curador científico da Esculape Academia. Boa noite a todos e muito obrigada por conectarem e estarem aqui nos prestigiando nesse evento magnífico. Meu nome é Aline Santana e eu sou gerente de produtos na Bebral e é com enorme prazer que falo em nome da Esculape Academia e todo o time para recebê-los nesse evento tão enriquecedor. Antes de apresentar o palestrante de hoje, aproveito para compartilhar com vocês a nova edição da Saúde em Pauta, que é a newsletter digital da Esculape Academia, onde, além de reportagens e tendências sobre o mercado da saúde, vocês poderão encontrar a agenda dos nossos próximos cursos. Para acesso dessa newsletter, basta apontar a câmera dos seus celulares para esse QR Code, que estará na tela durante todo o webinar. Bom, hoje vocês terão a oportunidade de aprender com o Dr. Enrico Ghisoni sobre a evolução da tecnologia cirúrgica em craniotomia. O Dr. Enrico é professor livre-docente de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, neurocirurgião do Hospital Infantil Boldrini
e do Hospital Sobre a Par, e também professor visitante da Kaiser Permanente Hospital. Então, doutor Henrique, é uma honra tê-lo conosco nessa noite. Eu desejo um ótimo evento a todos e deixo a palavra com o senhor. Boa palestra. Obrigado, Aline. Muito obrigado pela introdução. É uma grande honra estar aqui na Academia Esculap com vocês. E muito obrigado a todos por nos prestigiarem essa noite. Eu sei que após um dia inteiro de trabalho ainda assistir aula é um grande esforço e espero corresponder aí com a presença de todos. Bem, o tema que me coube foi falar sobre a evolução da tecnologia cirúrgica em craniotomia. E isso foi cada vez mais uma evolução mais e mais rápida, com instrumentos cada vez melhores e que tornam a cirurgia mais segura. Então, eu dividi a minha aula em história das craniotomias, para a gente ter uma ideia de como foi essa evolução e de como começaram as craniotomias, a evolução tecnológica em si da neurocirurgia, porque a craniotomia ela vem junto com toda a evolução da neurocirurgia, alguns princípios de neurofisiologia para que vocês possam entender o porquê de algumas posições cirúrgicas, de como a gente faz as craniotomias e o que nós estamos pensando nesse momento. Vou mostrar exemplos de algumas craniotomias e o que é fundamental para alguém aprenda a fazer uma boa craniotomia e aprender a usar o material para fazer essa craniotomia é um treinamento adequado em laboratório. Vamos falar um pouquinho. Antes da gente começar de falar da história das craniotomias, a gente gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Saber de qual região vocês são, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Então vai aparecer um quiz, por favor, respondam. E a gente vai ter vai aparecer na tela e a gente vai ter uma ideia de onde vocês são. Muito obrigado. Isso, por favor, votem. E aí nós temos uma ideia do nosso público e para a gente poder ir também se conversando depois. Assim que vocês votarem, a gente pode continuar a nossa aula. Vamos lá. Em 5 segundos encerra a votação. Ótimo. Vamos lá, vamos em frente. Muito obrigado pela votação, pela colaboração. Vamos falar um pouquinho sobre a história das craniotomias. Bem, uma coisa interessante é que a palavra cirurgia deriva de trabalhador manual em grego, né? Então, até muito tempo, o cirurgião ele era entre aspas, um médico à parte, né? Existia o médico e o cirurgião, né? O cirurgião barbeiro. Então, é um trabalhador manual. E já tem, desde 12.000 a.C., são encontrados alguns instrumentos que foram utilizados para abrir o crânio. E não só abrir o crânio para machucar ou para machucar o oponente, mas às vezes para salvar o amigo, né, que estava numa situação de perigo ou que estava para morrer. Tanto é que existem alguns crânios como esse em que a gente vê sinais de cicatrização, ou seja, a cabeça foi aberta e o paciente, né, no caso o paciente na época, ele sobreviveu a ponto de ter uma calcificação óssea, de ter uma cicatrização. Tá? Então eram ferramentas bem rudimentares. E o mais interessante é que quando tem alguns ossos que os orifícios que foram abertos foram preenchidos com ouro. E o ouro a gente sabe que é o material mais inerte que existe, né? E até às vezes com outros metais e ossos de animais. Então já desde 12.000 a.C., craniotomias já eram realizadas. E a era greco-romana, com todas as guerras, né? E em geral as guerras permitem grandes evoluções na medicina. Então foram épocas em que tiveram procedimentos cirúrgicos, estudos de anatomia e também mudaram os materiais, né? Saíram de pedra e ossos para começar a usar vidro, ferro, bronze, cobre. E na Idade Média nós tivemos os cirurgiões barbeiros. Mas nessa época, durante o período da Idade Média, foi uma época de parada de evolução da medicina por causa da Idade das Trevas, de proibição dos estudos de anatomia. Então foi uma época em que toda a medicina em si evoluiu muito pouco. Mas com o Renascimento e os estudos de anatomia, aí sim foi possível melhores conhecimentos de anatomia e apareceram instrumentos como as trefinas, né? Então eram quase como se fosse um saca-rolha mesmo, faziam orifícios no crânio e esses orifícios eles conseguiam fazer cirurgias sempre fora da dura mater.
A partir do século XIX, começou a neurologia a se introduzir mais com os cirurgiões, e aí começaram a ter as localizações cerebrais, né? Então, a partir do exame neurológico, ter uma ideia de qual era a localização onde estava a patologia do paciente. E aí começou a ter uma necessidade de cirurgias maiores, né? Então, você fazia orifícios no crânio e precisava ligar esses orifícios para poder abrir a calota óssea. E para isso era usado martelo e cisel. Então vocês imaginem que era batido com um cisel entre os orifícios e a repercussão da energia que tinha ali. Tinha muita contusão cerebral, machucava mais o cérebro do que ajudava. E no século XVIII para XIX, isso aqui foi a grande revolução naquela época para as craniotomias. Então eram feitos os orifícios, e aí você ligava esses orifícios com a serra de Gigli. Muitos de vocês devem lembrar disso, ou ainda até ter no hospital, né? Então era passado um passador de serra de um orifício para o outro, passado a serra e cortado o osso para que fossem ligados os orifícios. O interessante da serra de Gigli é que ela foi inventada por um obstetra, para poder aumentar a pelve das pacientes que estavam com partos difíceis. E como que a neurocirurgia evoluiu, né? Ela evoluiu junto com toda a medicina, com os grandes avanços que foram importantes para a cirurgia em geral, que foram 5 grandes avanços, tá? Que permitiram que a neurocirurgia saísse de uma cirurgia extradural, ou seja, só embaixo do osso, uma cirurgia única e exclusivamente para machucados ósseos, né, afundamentos, para uma cirurgia em que pudesse se operar do cérebro. Então, o mais importante deles, anestesia. Então, em 1842, ocorreu a primeira extração dentária com éter, que foi uma anestesia geral. E o mais interessante dessa questão é que o éter e o clorofórmio eram usados com objetivos lúdicos, né, para se embriagar com éter, com clorofórmio, dar risada, ficar tonto, né, eles faziam festas, brincavam. E aí, numa dessas vezes, um dos médicos percebeu que alguém passou e cortou a perna e não sentiu nada. E ele teve a ideia de usar éter para tentar fazer uma extração dentária. E aí nasceu a primeira anestesia. A antisepsia, muitos de vocês devem lembrar dessa história do Samuel Weiss. Então, ele era um médico de um grande hospital onde tinham muitos partos, e tinha o andar das parteiras e o andar dos médicos. E no andar dos médicos, os alunos eles saíam da dissecção de anatomia com o avental sujo, com as mãos sujas dos cadáveres, e iam fazer os partos. E ele percebeu que as mulheres não queriam mais ter parto no andar dos médicos, elas queriam ter parto no andar das parteiras, porque elas sabiam que a chance delas sobreviver era maior. E aí ele percebeu, ele conectou as coisas e ele começou a lavação das mãos. Então, que começou a antisepsia, que foi fundamental. A hemostasia, no século XVI, um cirurgião francês percebeu que o óleo quente que era colocado nas feridas machucava a pele também, então tinha uma dificuldade para cicatrizar, e ele começou com as ligaduras dos vasos. E no século XX veio o eletrocautério. Outra questão muito importante foi a transfusão de sangue, né? A craniotomia, né? O couro cabeludo é extremamente vascularizado e o cérebro é mais vascularizado ainda. 15% do débito cardíaco, ou seja, 15% do que o coração bombeia vai para o cérebro. E se você comparar o tamanho do cérebro com o resto do corpo, ele é basicamente uma esponja de sangue, né? Então, no início do século XX, foram descobertos os grupos sanguíneos. Isso também permitiu cirurgias mais longas e mais seguras. E a localização neurológica, como eu falei, foi importante para poder saber onde colocar a craniotomia. Mas vejam só, inicialmente as craniotomias eram assim, eram grandes orifícios com incisões muito pouco cosméticas. Mas, a partir de 1960, com o Dr. Yas Argil, que já foi considerado como o neurocirurgião do século XX, né, o que mais trouxe implementações para a neurocirurgia, veio o uso do microscópio cirúrgico. Então, a gente conseguiu sair de cirurgias e incisões muito pouco cosméticas como essa, para incisões como essa aqui ao lado, bem mais cosméticas, né? A gente consegue ver aqui a incisão para trás da linha do cabelo e craniotomias menores, uma vez que a gente está começando a usar o microscópio. E isso, a partir do uso do microscópio, o avanço foi tremendo, né? Então, vieram os acessos à base do crânio, então as craniotomias
junto à base do crânio e os acessos através dos corredores cirúrgicos. Então aqui a gente consegue ver o quiasma óptico, carótida, então através de uma pequena janela e sempre junto à base do crânio. Por que junto à base do crânio? Porque eu vou ter que retrair o mínimo de cérebro possível, e isso é muito importante para o resultado funcional, né, do paciente. Então, começaram os acessos à base do crânio e as craniotomias menores. Para que conseguisse fazer esses acessos, né, e as craniotomias sem grandes perdas ósseas, né, a gente teve uma evolução dos instrumentos. Isso aqui é uma fresa de Smith, é uma fresa de parada automática, então enquanto ela fura o osso, né, então a fresa, a hora que ela tem a pressão no osso, ela encaixa os mecanismos de rotação dela, e ela vem furando o osso, e a hora que ela perde o contato do osso e vem a dura mater, ela faz uma parada automática. E a gente vai ver isso num vídeo mais para frente. E aqui é um craniótomo, então esse aqui é um dura guard, né? Então ele é um protetor da dura mater, e aqui a gente tem uma serra que gira sobre si mesmo, né? E esse aqui era um perfurador razoavelmente antigo. Infelizmente aqui no Brasil nós tivemos uma época de usar essas fresas em furadeiras Bosch. Não sei se algum de vocês chegou a pegar isso, né? Mas eram coisas horríveis, né? Era um material enorme, uma furadeira para fazer um furo no crânio. E com essa evolução do material, a gente começou a fazer craniotomias cada vez mais complexas, mas com materiais grosseiros assim, praticamente impossível fazer essas craniotomias bem complexas, cortar o arco zigomático, fazer acessos junto da base do crânio. Então aqui só um exemplo de acessos da base do crânio em que você consegue vir até o ápice do petroso, ou seja, você consegue ir tirando o osso até chegar perto de onde você quer a estrutura. Então, imagine que eu tenho uma estrutura aqui, um tronco cerebral, uma região muito eloquente, e se eu tiver que chegar até ali, empurrando o cérebro, ou atravessando o cérebro, eu vou machucar muito esse paciente. Então eu faço esse acesso através da base do crânio. Então aqui um exemplo muito bom é uma retirada da clinoide. Então esse osso aqui chama clinoide. Aqui tem o nervo óptico e a carótida. Muitas vezes nós temos que operar aneurismas nessa região aqui, ou operar um tumor nessa região. Para isso eu tenho que drilar essa clinoide, eu tenho que tirar isso daqui. Então eu preciso de um instrumento muito delicado que vá desbastando esse osso para eu poder mostrar as minhas estruturas. Aqui é um acesso, como eu mostrei para vocês lá, do ápice do petroso. Então eu vou drilo esse osso ao lado de estruturas nervosas, ou às vezes até ao lado de estruturas venosas, muito importante, para conseguir ter o acesso com a base do crânio. E não parou por aí, né? Hoje nós fazemos cirurgias com o paciente acordado. Então imaginem como é que para eu fazer uma cirurgia com o paciente acordado, eu tenho que ter um instrumento muito delicado para abrir o crânio, porque ele vai estar ali acordado, conversando com o neurofisiologista. Então praticamente não tem como eu usar uma serra de Gigli e uma furadeira para eu abrir esse paciente. Eu preciso ter um material delicado que eu possa fazer um corte preciso com pouca perda sanguínea. E chegamos nas salas inteligentes, né, com ressonância intraoperatória, neuronavegador, tudo isso junto, mas o começo de tudo é uma boa craniotomia. E para que a gente tenha uma boa craniotomia, nós evoluímos de um trépano manual, né, como esse daí, a gente fazia o furo, e depois, né, depois nós evoluímos para os drills, né, que a gente conhece, né, que são os motores cirúrgicos, que eles foram dos pneumáticos. Hoje em dia nós temos motores cirúrgicos elétricos bastante delicados e assim com barulho bem menor e com cortes muito finos e precisos, o que permite que a gente possa até fazer a cirurgia com o paciente acordado. Aproveitando de falar sobre motor cirúrgico, nós vamos fazer uma outra perguntinha aí para vocês. Eu peço que respondam para nos ajudar, né, a entender a situação de todos e da instituição. Então, qual é o modelo de motor neurocirúrgico disponível, né, na sua instituição? Motor pneumático, motor elétrico, ou existem outros motores? Vocês, ótimo. As perguntas estão na tela e podem nos responder.
As perguntas são importantes, porque nos ajudam a entender a situação, mais ou menos, de como estão os serviços no Brasil, né? Tá bom. E vocês podem enviar perguntas sobre a aula, e no final da aula nós vamos responder as perguntas que forem selecionadas, tá bom? Mas façam perguntas, essa aula vai, no final nós podemos fazer algo de perguntas e respostas, interativo. Ótimo, temos mais 10 segundos de votação. Vamos para a próxima pergunta. Se existe alguma dificuldade, né, e qual é a dificuldade que você encontra para investimento de motores neurocirúrgicos no centro cirúrgico e CME? Nós sabemos que não são materiais baratos, né, e muitas vezes são difíceis de nós explicarmos para o hospital, mas gostaríamos de saber quais são as dificuldades para ter um motor cirúrgico de alta qualidade no hospital de vocês. Se a resistência da alta gestão, se os centros cirúrgicos CME não são envolvidos nos projetos tecnológicos, se as melhorias no centro cirúrgico e CME não são levadas em consideração, adequação dos processos de engenharia clínica. Essas perguntas, né, esses quizzes são importantes para que tenhamos uma ideia de onde atuar. Já estamos acabando as perguntas e daqui a pouco a gente vai continuar com a nossa aula. Lembrem que podem fazer perguntas, enviar perguntas no chat e que eu respondo no final. Ótimo. Vamos lá. Agora, antes de eu falar das craniotomias, eu gostaria de falar de alguns princípios de neurofisiologia, porque, como vocês vão ver adiante, neurocirurgia ela é bem peculiar, bem diferente das outras especialidades cirúrgicas, principalmente em termos de posicionamento, de questões de fisiologia cerebral, bem diferente, por exemplo, de uma cirurgia abdominal, em que você vai e faz uma incisão abdominal e já está no local. A neurocirurgia precisa de vários acessos cirúrgicos. Então, um pouquinho de autorregulação cerebral. O que significa autorregulação cerebral? Significa de que o cérebro ele quer manter o fluxo sanguíneo constante lá. Ou seja, a pressão subiu, o fluxo sanguíneo é o mesmo. A pressão caiu, o fluxo sanguíneo é o mesmo. O cérebro precisa desse fluxo sanguíneo constante. E o que acontece para isso? Se a pressão vem subindo, as artérias elas vão contraindo para manter o mesmo fluxo. Se a pressão vai caindo, as artérias vão dilatando para manter esse mesmo fluxo. Então, aqui a gente já pode imaginar o que acontece quando o paciente fica hipotenso na indução anestésica. A gente já imagina que os vasos vão dilatar, vai encher de sangue nesse cérebro e eu vou ter um cérebro inchado quando começar a cirurgia. Então, só para entender um pouco da importância do controle pressórico do paciente na indução anestésica e no começo da anestesia. E a outra questão é que o crânio é uma cavidade fechada, inelástica, que tem 3 componentes básicos: cérebro, sangue e líquor. E qualquer um deles que aumentar de volume aí dentro vai aumentar a pressão, né? Porque o volume deles é constante. Então, qualquer coisa que aumente dentro do crânio vai aumentar a pressão. Se eu tiver um coágulo, vai aumentar a pressão dentro do crânio. Se eu tiver um tumor, vai aumentar a pressão dentro do crânio. E se eu tiver mais sangue, ou seja, eu deixei esse paciente vasodilatado, também vai aumentar a pressão dentro do crânio. E o contrário é verdadeiro, né? Então, se eu tirar um desses componentes, a pressão dentro do crânio vai cair. E eu tenho como tirar algum componente, né? Tenho, lógico, né? Não, é lógico que não será o cérebro, então, mas quais são os componentes que eu posso tirar? Eu posso tirar sangue venoso e posso tirar líquor, mas como que eu consigo tirar líquor e sangue venoso sem abrir a cabeça? Com o decúbito. Então, se eu elevo o decúbito em 20 graus, a minha pressão intracraniana começa a cair. Então, à medida que eu vou elevando o decúbito até 30 graus, mais ou menos, a pressão intracraniana começa a cair. Então, daí vem o princípio, em geral, a cabeça no posicionamento ela tem que estar mais alta do que o coração, para melhorar o retorno venoso, melhorar a drenagem venosa e melhorar a drenagem de líquor, consequentemente.
Entendido um pouquinho disso de neurofisiologia, nós podemos ir para as craniotomias. O que é fundamental para as craniotomias? Primeiro de tudo, material adequado. A maioria de todos aqui estão bem acostumados com checklist, e das perguntas do checklist é se todos os materiais necessários estão em sala. Essa é a função do cirurgião, de checar todos os materiais e saber se nós estamos com materiais adequados, ou seja, eu preciso de um craniótomo para abrir a cabeça, eu preciso saber se todas as brocas que eu preciso estão na sala e se todas as serras que eu preciso estão na sala. Uma vez que eu tenha todos os materiais na sala, nós podemos começar a anestesia do paciente. Mas não é só o material de craniotomia. Uma boa mesa cirúrgica é fundamental, pois ela pode descer bastante para conseguir as posições, fazer as rotações, subir, dorso, trem, para que eu possa mudar essas posições na cirurgia. Mas não é só virar a cabeça? Não, em geral a cabeça fica presa no espaço. Então, muitas vezes, na grande maioria das neurocirurgias, a cabeça fica fixa numa posição no espaço, para que o cérebro possa cair, possa sair daquela posição e eu consiga atingir as minhas estruturas sem ter que ter retração cerebral ou a transgredir o cérebro. Existem algumas cabeceiras, essa é uma cabeceira de 3 pontas, tá? A gente chama ela tipo Mayfield, então você prende essa cabeça no espaço e isso nos ajuda o uso, por exemplo, do neuronavegador, porque o software do neuronavegador vai saber em que posição essa cabeça está no espaço. Esse aqui é tipo Sugita, são 4 pinos, então vai fazer uma pressão menor, e esse é uma cabeceira, um fixador de cabeça para crianças em que o osso é muito fino e os pinos fariam uma fratura no osso. E além disso, eu acho que aqui é fundamental, a instrumentadora. A instrumentadora, um cirurgião sem instrumentadora não é nada. Então essa aqui é a mesa da Priscila, que é a minha instrumentadora, sempre uma mesa impecável, e aqui pode olhar, ela é um cão de guarda, ela não deixa ninguém chegar perto, ela faz um L com as mesas dela, então no campo cirúrgico ninguém circula, ninguém passa, e a organização é fundamental. O cirurgião às vezes se depara com situações inadvertidas, situações inesperadas, e a gente precisa que alguém esteja do lado de fora com tudo muito organizado para nos entregar os instrumentos. Os hemocomponentes são fundamentais, então toda a neurocirurgia tem que estar checado se tem sangue reservado ou até mesmo o sangue na sala. De novo, só reforçando, posição da cabeça, então cabeça mais alta do que o coração, e aí para ter uma boa drenagem de sangue e uma boa drenagem de líquor. Posicionamento. Posicionamento é fundamental. Então essa aqui é uma criança numa posição supina, tá certo? Olha só a cabecinha mais alta do que o coração, e ela está nessa descida. E vejam que nós temos que apoiar a criancinha para ela não descer, para ela não escorregar, e sempre cuidado com todas as posições, com todos os pontos de pressão. Aqui só mostrando um exemplo de uma criança que vai ser colocada em posição prona, em posição ventral. Então, sempre uma preocupação fundamental com os olhos. Então, principalmente o paciente que fica em decúbito ventral, a preocupação com os olhos é fundamental, porque qualquer compressão nos olhos por tempo prolongado pode levar à cegueira. Então, nós evoluímos desde como abrir a cabeça e até como posicionar. Então, existem esses materiais que são totalmente adequados para que a gente não faça úlcera de pressão no paciente, que possui um gel aqui que fica hidratado, sem machucar a pele, e todos os pontos de pressão protegidos, porque a neurocirurgia, como eu falei, são cirurgias muitas vezes longas, 12, 14 horas, até mais. E as crianças a gente não tem como prender nos pinos, naqueles pinos de 3 pontas, então todas as cabeceiras têm que ser bem acolchoadas e tudo bem cuidado, principalmente criança pequena, todas as extremidades enfaixadas com algodão e fita crepe para ter a menor perda de calor possível. Isso é outra coisa importante em neurocirurgia. Uma manta térmica é fundamental, são cirurgias longas, com uma área muitas vezes grande exposta e perda de calor durante horas, Então uma manta térmica é fundamental. Aqui a posição mais clássica que tem em neurocirurgia, a posição para a craniotomia pterional, que é aquela craniotomia que eu mostrei do Yas Argil, que segue pela fissura silviana nessa porção anterior. De novo, Então, a cabeça estendida para trás, para que o lobo frontal possa descolar
do teto da órbita, ele possa cair com a gravidade para trás e ter um acesso à base do crânio praticamente natural. E a cabeça mais alta do que o coração. Essa é uma posição em Concorde. Concorde era um avião francês, que é um avião francês, na verdade, alemão e francês, que ele fazia viagens supersônicas e ele tinha um bico virado para baixo. Por isso que ele ficou chamado de Concorde. Mas a ideia nessa posição é trazer a fossa posterior, que é uma coisa inclinada para dentro, para uma posição mais paralela ao chão possível, tá? E que seja confortável para o cirurgião operar. E aqui aquele fixador de 3 pontos, como eu falei para vocês, que não existe nenhum apoio na testa, nem nada. O que é importante aqui, na hora que fletir esse paciente, tem que tomar muito cuidado para não fazer uma flexão exagerada e fechar as jugulares. Se fechar as jugulares, novamente, você vai ter uma dificuldade de drenagem venosa, vai aumentar o sangue dentro do crânio, aumenta a pressão intracraniana. E aqui, de novo, a cabeça mais alta do que o coração. Isso a gente pode ver bem aqui, né? A cabeça, coração mais ou menos nessa altura. Esse é um outro posicionamento que chama park bench, né, que é o banco de praça. Então, é como se a pessoa estivesse deitada de lado, abraçando um banco da praça. Então, só para fazer um posicionamento desse, muitas vezes a gente gasta 40 minutos ou mais, né? Tem que cuidar de muita coisa, né? O braço aqui nesse colchão piramidal, nós temos que tomar cuidado com a axila por causa do plexo braquial e assim por diante. Então, são posicionamentos bastante difíceis, onde todo mundo tem que estar envolvido, médico, anestesista, enfermagem, todo mundo junto, para que esse paciente que vai ficar horas nessa posição não corra o risco de machucar nada além do que ele já, né, além do problema que ele já tem por necessitar ser operado. Essa aqui é uma posição que chama 3/4 prono, tá? Então o paciente bem de lado, o braço apoiado no colchão piramidal, fixado em 3 pontos. Essa é uma posição que chama semi-sentado, então a cabeça fica bem mais alta do que o coração. Essa posição ela é usada cada vez menos por causa de um risco muito grande que existe, que é a embolia aérea, ou seja, você pode entrar ar para dentro do sistema venoso sem perceber, por causa da posição e da altura que está a cabeça. Para fazer para operar nessa posição é fundamental um Doppler transtorácico, tá? Um Doppler transesofágico, é fundamental. Sem um Doppler transesofágico é proibitivo fazer essa cirurgia, porque é o Doppler que vai te mostrar se está chegando ar no coração. O problema de entrar ar no sistema venoso é que vem ar para dentro do coração, ele é bombeado, ele entra dentro do coração e o coração tenta bombear esse ar para frente e ele não vai. E aqui só vou mostrar um exemplo dos passos, né? Então, essa é uma paciente com tumor dentro do tronco encefálico, era uma metástase de câncer de ovário, e a gente viu que esse acesso aqui, né, parecia o acesso mais lógico e mais fácil de chegar, que é um acesso que vem pela região occipital, entre os lobos occipitais. Então, para isso, nós colocamos essa paciente naquela posição de park bench, né? Então, com o braço para fora, né? Abraçando, como se fosse a gente coloca geralmente um grande travesseiro aqui para o braço de cima abraçar, o de baixo fica nesse colchão piramidal, ela está presa na cabeceira de 3 pontos. Aqui eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem alguns fiozinhos na cabeça dela, que é a monitorização fisiológica, fica um neurologista do lado de fora nos dizendo se a gente está chegando perto da área motora ou perto de algum nervo importante. E aqui é um neuronavegador, nos mostrando o caminho que a gente tem que ir para operar esse tumor. Então, uma vez que a gente posicionou, veio com o neuronavegador, né? Aqui a antena do neuronavegador, aqui a monitorização neurofisiológica, aí nós fazemos a marcação cirúrgica. Então, craniotomia não dá para você abrir a cabeça inteira com a pele ou coisa. Você tem que fazer a marcação para fazer as menores incisões possíveis. Então, para isso, eu preciso de uma posição adequada. Por que o paciente fica nessa posição lateral assim? Porque eu quero que o meu lobo occipital desse lado caia para o lado. Tá certo? Vocês vão ver a hora que eu abrir e o final da cirurgia. À medida que vai saindo líquido, esse cérebro vai caindo para o lado naturalmente e abrindo caminho. Então, a gente fez a marcação junto com o neuronavegador.
Aí foi feita a antisepsia, né, com clorexidina, alcoólico. Depois nós colocamos os campos estéreis, as compressas, fazemos a infiltração, depois os campos cirúrgicos estéreis, estéreo drape. De novo, neurocirurgia, a gente joga muito soro por causa do craniótomo, do drill, para não esquentar, então molha muito o campo. Você tendo estéreo drape, você não molha o campo cirúrgico, você perde menos calor no teu paciente. Aqui a pele depois de aberta, aquilo que eu mostrei para vocês. Então foram feitos 3 orifícios de trépano, com aquela fresa de parada automático, e aí com o craniótomo a gente liga esses orifícios e faz a craniotomia. Veja que essa craniotomia foi feita em cima do seio sagital superior, que é a principal saída de drenagem venosa do cérebro. Qualquer lesão aqui nessa região pode ser fatal para o paciente. Mas então por que você faz a craniotomia aí? Porque aqui é o acesso mais seguro em que eu vou ter que, né, machucar, né, ou machucar ou não machucar o cérebro. Se eu deixo um osso aqui na minha frente, se eu não consigo tirar o osso até lá, eu vou ter que retrair esse cérebro e vou machucar o cérebro. Mas como que eu consigo fazer uma craniotomia aqui em cima? Simplesmente estando com o material adequado. Se eu não tenho material adequado, eu vou machucar esse paciente. E aqui é o final da cirurgia. Tá? Então o cérebro todo foi caindo para cá, porque o líquido foi saindo e foi dando espaço. E aqui embaixo tem o buraquinho onde a gente tirou o tumor. E a gente abriu aqui também a tenda do cerebelo. Então vejam que é fundamental material adequado para conseguir operar. A gente vai ver isso mais para frente nos vídeos. Aqui era um garoto também com um aneurisma, mesma coisa, marcado a incisão, né, planejada a incisão, exposto o osso, e aqui uma craniotomia que é chamada de extremo lateral, em que a gente vai usar muito, né? Então a gente faz a craniotomia e depois pega o drill, né, uma broca bem delicada, e vai expondo as estruturas venosas, né, o seio transverso, sigmoide, e aqui embaixo o côndilo occipital. Essa é uma craniotomia. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de craniotomia, alguns vídeos curtos, para vocês entenderem, né, como são feitas as craniotomias. Essa aqui é uma cranioestenose coronal, então é um bebê. A gente começa com uma incisão bicoronal, né? Então faz uma incisão de um lado ao outro, expõe o osso, e aqui é aquela fresa de parada automática que eu falei para vocês. Então já foi feito um orifício aqui, outro aqui sendo feito, e depois nós vamos ligar esses orifícios com o craniótomo. Aqui a gente vem com o craniótomo, veja, eu vou até voltar um pouquinho para mostrar isso aqui para vocês, a posição adequada do craniótomo. A inclinação dele, ó, vejam aqui, esse é o protetor de dura mater, e aqui a serra. E ele tem que entrar sempre inclinado para ir descolando a dura mater. Tá? Isso é fundamental. Veja que está sempre inclinado. E vai cortando o osso progressivamente. Isso permite que a gente faça corte rápido, com menor perda sanguínea. Esse é um bebê de 5 para 6 meses. Qualquer pouco de sangue que ele perde é muito, né? E do outro lado está o anestesista já passando sangue na nossa frente. Aqui vocês vejam que na verdade o vídeo ficou com som, mas o barulho é bem pequenininho. E aqui tirando a calota craniana, que vai ser remodelada pelo cirurgião plástico daí. E aí a ideia, né, a gente bota esses cotonoides para fazer hemostasia e estabilizar o bebê. Vamos ver mais um exemplo, onde o drill é fundamental. Então, esse é um meningioma de clinoide, esse aqui é um tumor, um meningioma, que estava comprimindo o nervo óptico. Esse é o nervo óptico do lado esquerdo da paciente, e aquela é a carótida. Então, esse meningioma estava comprimindo o nervo, mas esse meningioma desse tamanho, não tem por que ele, por si só, comprimir. Na verdade, ele entrava por baixo do nervo, ele fazia quase como se fosse uma
manguito mesmo, né? Como se fosse o nosso manguito de pressão, um manguito ao redor do nervo. Então, para isso, ó, eu preciso expor o osso que está em cima do nervo, né? Esse aqui chama teto do canal óptico. Aqui está a carótida, aqui eu tenho o tumor, e aqui eu estou expondo o teto do canal óptico. E eu preciso tirar esse osso para tirar o meningioma que está aqui embaixo. E aí eu preciso de um drill, né? Eu preciso fazer isso de maneira muito delicada. Então eu preciso estar com uma broca muito novinha, muito afiada, um drill de alta rotação e muito preciso, né? Qualquer coisa aqui, se ele, né, quando a gente vê um drill que não tem alta rotação ou que a broca não é boa, ele pula na mão. E aí você vê que você está do lado do nervo óptico e do lado da carótida. Aqui eu tirei todo o osso e eu vou abrir a bainha do óptico. Essa é a bainha. Então, essa bainha funciona como envelope mesmo. E olha só, tumor, né? Tinha tumor dentro desse envelope, que era o que estava causando a compressão do nervo. De novo, todo o material bastante delicado e preciso para eu poder usar. Aqui, ó, expus o nervo, dá para ver que ele está até mais afilado. E agora sim, ó, eu consigo tirar o que tem de tumor embaixo do nervo. Então eu tinha um osso aqui em cima e tinha quase como se fosse um manguito, né, de tumor ao redor do nervo. Esse é um grande exemplo de que só com material adequado a gente consegue fazer uma cirurgia delicada como essa daqui e preservar a visão da paciente. Então, tudo isso daqui era o osso que estava em cima. Conseguiu tirar. E aqui a carótida. Então, para conseguir fazer isso, só com material muito preciso, muito delicado. Isso é uma grande evolução das craniotomias, né, em neurocirurgia. Não se pensava em fazer algo assim há 40, 50 anos atrás, em hipótese alguma. E aqui um último vídeo, que é daquele garoto que nós vimos. Ele teve um aneurisma, né, é raro, um aneurisma que a gente chama de Pica, né, ele fez um sangramento dentro do quarto ventrículo, chegou a desenvolver hidrocefalia, precisou colocar uma derivação. Aqui a gente vê o aneurisma dele, nessa região, e é uma região de muito difícil acesso, olha, lá na base do crânio, lá dentro, bem escondido, né, onde estão os ossos. Aqui um exemplo de como treinamento em laboratório. Então essas imagens são de laboratório feitas nos Estados Unidos pelo Dr. Clayton, que foi nosso residente e agora é fellow de cirurgia de epilepsia. O posicionamento dele que vocês já tinham visto. Os nossos marcos anatômicos, né? Então aqui foi a exposição óssea. O côndilo occipital. Então tudo isso aqui feito com aquela mesma broca que eu mostrei para vocês anteriormente. E aqui a abertura do crânio. Então, uma vez aberto o crânio, a gente vai abrindo essas membranas de aracnoide, que é onde vai saindo o líquido, né? Vai saindo o líquor. De novo, né? Se vai saindo o líquor, vai diminuindo a pressão e esse cérebro ele vai relaxando. Um pouquinho para frente. Então, a gente quer achar o aneurisma aqui dentro, né? Aqui a gente já vê o aneurisma, artéria, Pica. Ali atrás tem um amarelinho aqui, ó, que é do sangramento prévio. E aqui você vejam, são os nervos cranianos, esse é o acessório que faz com que a gente eleve o ombro. Aqui tudo bem delicado, material bem preciso, delicado. Então eu estou preparando, a gente chama de colo do aneurisma, onde eu vou colocar uma pata do clipe.
e o local depois onde eu vou botar a outra pata. E esse era o aneurisma não roto, o aneurisma roto, né? Então, ou seja, ele já rompeu uma vez. Para ele romper de novo é bem fácil. Aqui só toda a exposição. E aqui a gente vai colocar o clipe. Uma vez o aneurisma exposto, a gente vai colocando, né? Você tem que progredir bem devagarzinho esse clipe. Vocês vejam como é delicado, né, para fazer isso. Aí o clipe já... E a gente sempre vem e tem que furar o aneurisma para ter certeza de que ele está morto, né? Sempre na hora de tirar a agulha é aquele medo que continue sangrando, mas aí não estava tudo bem. É um tipo de cirurgia assim, em que sem uma boa craniotomia, a craniotomia é o começo de toda a neurocirurgia, sem ela não vai. E como aprender a fazer craniotomia, né? A gente vê todas essas craniotomias e acha que é algo simples, que todo neurocirurgião faz. Na verdade, não. Treinamento em laboratório é fundamental. Então, eu achei muito legal achar esse drill aqui extremamente antigo, né? de mesa, mas você veja que já naquela época treinava em ovo, né? E ovo, na verdade, até hoje a gente usa o ovo, a casca do ovo, o ovo cheio mesmo, com clara e gema, e você tem que fazer tão delicado, você tem que pegar o teu drill, ele tem que ser tão bom, e a broca tão boa que você tem que conseguir drilar a casca do ovo sem quebrar, sem acontecer nada, até ficar molinho, né? Até você estar com aquela membranazinha por dentro. E a gente saiu disso daqui para isso, né? Isso aqui são estações de laboratório em Nova York, né, que são fundamentais hoje em dia para treinamento do neurocirurgião, né? Quem quiser fazer coisa de ponta e além tem que ir para um laboratório e treinar todas essas craniotomias. Aqui estão as cabeceiras com crânios fixados, né? Então é onde você treina todos os acessos da base do crânio, neuroendoscopias e assim por diante. Aqui só mostrando algumas imagens do Dr. Clayton, né, que teve lá. Então isso é um cadáver, então é feito todas as etapas da craniotomia. Aquela craniotomia, como eu falei para vocês, bem junto da base do crânio. E aqui a gente vê muito bem, ó, o cérebro naturalmente caindo para trás do osso, né, ganhando um espaço natural. Aqui é aquela craniotomia como a gente mostrou na senhora, né, da metástase, a mesma craniotomia, a mesma incisão, a mesma preparação que a gente pode ver aqui. Vejam que a anatomia sempre é igual à cirurgia. Então aqui, ó, é o mesmo acesso em que ele abriu aqui a tenda do cerebelo, aqui nós fizemos a mesma coisa, esse é o cerebelo, aqui é o cerebelo, aqui é o tronco encefálico e aqui é o tronco encefálico onde foi retirado o tumor. Então, o treinamento em laboratório e anatomia é fundamental para que a gente saiba fazer uma boa craniotomia, um bom acesso cirúrgico. A mesma coisa, aquele garoto do aneurisma de Pica, então a mesma coisa, treinamento em laboratório, sabe o que tem que fazer, consegue vir para o crânio e fazer no crânio, fazendo o paciente com a maior segurança possível. E aqui, treinamento de crânioestenose, também a mesma coisa, né? Esse é um molde 3D que a gente fez junto com o pessoal da engenharia na Unicamp, então fiz um molde em 3D com as patologias, onde a gente pôde pegar o material cirúrgico, cortar, fazer a simulação de uma cirurgia e fica igual, né, a cirurgia feita no paciente. Então, quais são as mensagens que ficam para uma craniotomia segura? Material adequado é fundamental. Saber posicionar esse paciente que vai ficar 8, 10, 12, 14 horas faz parte de toda a equipe. Então,
Essa é uma posição pessoal minha. Eu acho que as equipes têm que ser treinadas. Por exemplo, o circulante, o enfermeiro daquela sala cirúrgica, ele tem que estar sempre naquela sala cirúrgica. Assim as equipes vão crescendo e vão melhorando cada vez mais. Esse suporte aqui a gente desenvolveu no Boldrini. Foi simplesmente um dia a enfermeira veio, por que você não bota um colchão piramidal aqui embaixo? Pronto, virou a melhor coisa. Antes a gente enfaixava o braço inteiro, demorava horas. Colocando o colchão piramidal foi fundamental. Foi uma outra enfermeira do Boldrini que me ajudou a colocar a hidrocoloide na testa dos pacientinhos, que eles ficavam apoiados muito tempo. Então, posicionamento e equipe junto é fundamental. Campo cirúrgico, instrumentadora, também outra coisa fundamental. Tem que estar tudo muito limpo, tudo muito arrumado, né, na mesa cirúrgica. E treinamento com material. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, não sabe lidar, você vai bater. Não adianta você ter todo o material se você não tiver tido treinamento para lidar com ele, né? Isso é fundamental. Essa era a mensagem da aula. Eu agradeço a disponibilidade de todos, a presença de todos, e eu acho que agora nós devemos abrir para... Eu vou abrir para a Aline e acho que nós vamos abrir para as perguntas. Muito obrigado. Doutor, primeiro, parabéns pela aula, acho que foi super esclarecedora, tá todo mundo assim, olhando, super curioso, entender tudo desde o começo da história. Muito obrigada por essa aula excelente, e a gente recebeu aqui 3 perguntas, tá? Eu vou ler a primeira delas. A título de curiosidade, doutor, primeiro, parabéns pela aula. A título de curiosidade, qual o tempo estimado para a recuperação de um paciente com tumor e com aneurisma, considerando sem intercorrência na cirurgia? Vai depender muito do tumor e do aneurisma, mas, em geral, uma cirurgia que vá bem é para o paciente sair estubado da sala e conversando. Então, eu diria 48 a 72 horas esse paciente tem que estar em condições de ter alta. Uma boa cirurgia e uma cirurgia com sucesso é isso, 48 a 72 horas alta para casa. Aí tem uma outra pergunta, provavelmente de alguém que trabalha na CME. A pergunta é a seguinte: gostaria que o senhor compartilhasse sua experiência conosco de como identificamos na CME se as brocas fresas estão adequadas, ou seja, boas para uso. Essa é uma pergunta delicada, porque, na verdade, a maioria das brocas são descartáveis, são de uso único, né? Então, esse realmente é um grande problema nosso aqui no Brasil, né? Grande parte dos nossos serviços são do SUS, não tem condições de ficar comprando as brocas, né, ou dispensar a cada uso, mas eu acho que o mais importante é assim, na Unicamp eles conseguem fazer uma avaliação se tem algumas fissuras na broca ou não para o risco de infecção, mas o mais importante é a conversa do cirurgião com o pessoal do CME. O cirurgião ele tem que saber que ele está começando a fazer força na broca. Se ele estiver começando a fazer força na broca, está ficando mais perigoso e vai quebrar o motor também. Então vai sair mais caro, tá certo? Porque eles têm que imaginar que a broca tem um encaixe lá dentro. E a hora que eu fizer força na broca, ela vai... eu faço força para um lado, ela vai fazer força para o outro lá dentro. E aí todos os rolamentos, as engrenagens vão ficar sob estresse. E aí... No custo de não jogar fora aquela broca, você vai quebrar o motor e aí vai sair muito mais caro. Então, eu diria que a melhor maneira é de você conversar com o cirurgião. Tem uma outra pergunta também, bem parecida com essa, que fala: existe alguma recomendação da quantidade de uso para a troca desses insumos? Qual o momento certo para trocá-las da caixa quando reprocessadas? Assim, o certo é não reprocessar, certo? Tem que deixar claro que elas são de uso único. Eu entendo as dificuldades nossas aqui no país, mas elas são de uso único. Mas nas situações em que precisa reutilizar, eu diria que tem que conversar com o cirurgião.
O cirurgião ele tem que saber, se ele achou que ele está começando a fazer mais força, já está na hora de tirar essa broca, por causa do risco para o paciente, né, dela, como eu mostrei, né, você pegar uma broca que estiver ruim, se tiver que fazer força do lado do nervo óptico ou do lado da carótida, o risco é muito grande, que ela pode escorregar e machucar, e também para não estragar o motor de vocês. Eu acho que a conversa ela é muito importante, o cirurgião ele tem que sentir. Bom, doutor, essas foram as 3 perguntas que a gente recebeu do nosso público. Então, eu queria primeiro agradecer ao senhor pela essa aula excelente, agradecer também a participação de todos que conectaram com a gente essa noite. Para que saibam, esse evento ele foi totalmente foi gravado, né? Totalmente gravado. Então, vocês receberão em seus e-mails o link para acesso junto com o certificado, assim como se alguma pergunta ou resposta não foi respondida durante o evento, a gente aqui do staff vai verificar e enviá-las por e-mail. Para quem não acessou o QR Code, então não deixa de escanear o mesmo que está aqui na tela, com a câmera do seu celular, para ter acesso à nova edição da Saúde em Pauta, que é a newsletter digital da Esculap Academia. Então, como eu falei lá no início, além de reportagens e tendências sobre o mercado da saúde, vocês também poderão encontrar a agenda dos nossos próximos eventos. Doutor, muitíssimo obrigada pela aula. É uma honra para a gente tê-lo aqui nessa noite. Obrigada novamente pela participação de todos. Eu desejo um ótimo descanso e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, Aline. Boa noite a todos.